5 dicas para superar um relacionamento tóxico. Eu já passei por isso. Vou dar meu relato aqui. Dá uma forcinha, te inscreve, deixa um comentário. O que tu quer que eu fale aqui nos próximos vídeos? Conta a tua história. Então, escrevi aqui para comentar com vocês. O que fazer para superar um relacionamento tóxico? Primeiro, o que a gente faz para superar um relacionamento tóxico é identificar. A gente precisa identificar que a gente tá num relacionamento tóxico, sabe? Porque parece óbvio, mas não é óbvio. A gente, quando tá vivendo coisas assim, ó, a gente não percebe, a gente vai achando normal, natural. Eu vivi isso, gente. O meu ex, ele gritava comigo, ele me botava pra baixo, me botava defeito, dizia que eu era incompetente, mil uma coisas assim. E eu normalizava aquilo ali. Porque o pessoa tóxica, assim, ó, ele era um psicopata. Eu posso falar outros vídeos sobre isso com vocês. Ele, ele fala as coisas e em algum outro momento ele te trata bem. Então tu fica com uma confusão mental. Porque quando tu gosta, tu amando a pessoa e tu é inexperiente, tem baixa estima, tem teus problemas, é óbvio. Que só pessoa, mulher assim que caem. E homens também, né? Tem mulher assim também. A gente não percebe. Mas não percebe o que todo mundo percebe. Mas o sentimento faz com que a gente não enxergue muita coisa. E isso que eles fazem, tá? De que te colocam lá pra baixo e depois eles te tratam bem, se colocam pra cima. Tu fica confusa. Só que aí tu passa a absorver, né? Coisas que eles falam, que eles agem contigo, que te botam em xeque a teu caráter, a tua personalidade, a tua competência. Isso assim, ó, é terrível. Quando tu tá com uma pessoa, isso acontece nas amizades também, gente. Quando tu tá te relacionando com uma pessoa e assim, ó, passa um tempo, tu começa a te sentir mal, né? Tu é uma pessoa feliz, radiante, otimista, né? E aí tu começa a te sentir pra baixo, te sentir triste, te sentir incapaz, mas tu não consegue, e as coisas parecem que não dão certo na tua vida, e não dão, né? Não parece, elas não dão. E tu não sabe, assim, o que tá acontecendo. Tu tá sentindo coisas, acontecendo coisas, mas tu não sabe identificar, tá? Porque como tu gosta, tu ama aquela pessoa, tu não vê maldade, tá? Não consegue ver maldade, tu não consegue ter clareza nas coisas. E quando tu consegue identificar, é o passo mais importante. Uma das coisas assim que faz tu identificar, infelizmente, de maneira mais tristes, que é quando a pessoa te dá um golpe, que é quando a pessoa te trai, tá? Essa coisa muito horrível, te agride muito, te bate, coisa muito que tu tenhas muitas vezes acontecer isso pra mulher estar por conta. E eu comecei a cair a ficha quando o meu ex me traía. E eu coloquei um gravador no carro e eu peguei ele cantando uma mulher. Eu comecei a não ver ele tão maravilhoso assim como eu via. E aí seguiu ele me aprontando. Eu segui, continuei com ele. Isso, essa burrada, gente. E aí ele seguiu, continuou me aprontando. Só que aí, naquele momento, a primeira traição que eu peguei ele, quando eu tava com meu óculos cor de rosa, né? Aí, ó, já tirei meu óculos, já comecei a ver coisas que eu não via. Comecei a identificar lentamente. Isso não vai ser do dia pra noite. A gente tem mania assim de quando vê, quando a gente tá de fora, né? Se é uma amiga da gente contando pra gente, alguém, né? Assim, a gente primeiro dá risada, a gente julga, a gente diz que a pessoa é idiota, enfim. Só que quando é com a gente aí é bem diferente, né, gente? Por isso que essa questão assim, ó, de tu julgar o outro é bem complicado. Mas o passo mais importante é o identificar. Acreditar que pode viver sem aquela estupício. Se a pessoa não presta, se a pessoa te trai, tá? Tu já comprovou, tu já identificou o que aconteceu comigo. Mas no primeiro momento, gente, eu não conseguia viver sem ele. Eu não deixava dele. Eu sabia, assim, eu tinha na minha cabeça, ele não presta, tá? Fazia sofrer muito, mas o que eu senti por ele, eu não conseguia. Era mais sorte que eu não conseguia viver sem ele. Aí eu pensava, mas se eu passo a gostar de outro cara, aí eu vou conseguir deixar dele, eu vou esquecer ele. Eu tenho que gostar de outra pessoa.
Aí eu até pensei assim em procurar um ex meu. Só que um ex que eu tinha, ele gostava de mim, ele me tratava bem. E eu, sabe a pessoa assim, ó, que tu não ama, mas que eu não tinha assim amor, paixão, nada disso. Eu gostava da companhia dele. Sabe a pessoa que tu diz que tu gosta, que ela é divertida? Ele era uma pessoa divertida. Eu me sentia bem com ele, assim, a gente passear, a gente numa festa, enfim. Era uma pessoa, assim, tivesse conversar com ele era uma pessoa divertida, essa é a palavra. Eu sabia, assim, ó, que eu não ia morrer de amores por ele, mas que seria uma pessoa que ia me aliviar. Sabe quando tu tá sentimentalmente ferida? Que tu precisa de coisa, de alguém que te alivie, tipo, coloque é, curativos nas tuas feridas. É isso, eu precisava. E esse meu ex, eu achava que ia fazer isso. E aí eu procurei ele, por fazer tempos que eu não via, era na mesma cidade, mas uma cidade grande assim, não, aí eu não tinha convence. Aí eu saía pra procurar ele e não encontrava. Eu, eu ia assim, passava na frente da casa dele e não via ele. Mas aí passava o tempo e era esse que eu pensava que eu podia me relacionar, porque ele já era, né? Eu já conhecia ele, já sabia o jeito dele. Sabia que ele gostava de mim, esse meu ex. Mas eu não tinha sentimento por ele. Mas era o que eu achava que eu podia esquecer. Era a minha estratégia. Eu pensava, não, se é ele, aí eu vou conseguir esquecer pra ficar com, né? Aí não deu. Não deu ficar com ele, com esse meu outro ex. E aí eu pensava, vou sair com outros caras, vou pra conseguir esquecer ele. E aí eu fiquei com o amigo dele. E aí sim, o amigo dele me contava coisas horríveis. Assim, tudo que ele aprontava, tá? Todos os planos. Ele tinha assim, lista de mulheres que ele queria ficar. Listas. E ele falava tudo pra esse cara, que ele achava que era o melhor amigo dele. E aí eu fiquei com esse cara, o melhor amigo dele. Eu não só esse sentimento de me vingar, porque até a gente ficava com medo de ficar e ele descobrir. E o amigo dele tinha medo dele, e eu também. E era bom que ele não tinha pego, né? Não descobriu nada. E foi isso, gente. E aí eu não conseguia deixar dele. Porque igual ficar com um amigo dele, ah, aí sim eu fiquei com um outro assim, mas eu não conseguia. Tinha que ser alguém, mas tinha que ser alguém que eu esquecesse dele. Pelo menos era o que eu tinha. Era uma luta assim que eu tinha, assim, ó. Todo dia eu me acordava e pensava, eu não aguento mais, eu tenho que deixar dele. E sempre me fazendo coisas, me fazendo coisas. No momento que eu tava no hospital, cuidando dele, e ele, assim, ó, tomando morfina. Ele teve acidente no olho dele. Entrou um espinho, que ele tava em campanha, as árvores andando a cavalo, aquilo entrou assim no olho dele. Troço. Ele foi operado várias vezes e até ficou com problema de visão. E ele ali mal, assim, ó, levou choque no coração. Pensei que ele ia morrer de tanto tomar remédio, de tanta cirurgia que fizeram nele. E ele cantando, uma mulher que tava cuidando porque nesses hospitais públicos, né, fica todo mundo junto. E ele cantando a mulheres, tipo, não me respeitava nem nessas horas. Tava morrendo desgraçado. E nem nisso ele me respeitava. E aí, aquilo ali foi assim, né, do fim, né? Sabe aquelas coisas que já vai indo pro fim? A gota d'água. Certeza de uma vida maravilhosa que tá me esperando. E aí eu sempre pensava nisso também. Isso foi mais forte pra eu deixar dele. Eu sabia assim que eu tinha uma vida maravilhosa me esperando. De tudo, sabe? Que desaparece assim, ó, quando tu tá baixo astral. Tu já não reconhece, tu não quer te arrumar, te sente pra baixo. Aí eu questionava ele, assim, eu estava bastante para concurso e dizia, tá, eu vou voltar a estudar porque a gente tinha um negócio e o negócio não tava dando certo por ele, por todo o jeito dele, assim, a se emitir, ele fazia tudo, ele só me atrapalhava, infernizava a minha vida. E aí eu dizia pra ele, tá, eu vou estudar, eu passando num concurso, ele dizia, tá, mas se tu passar no concurso, a gente vai se separar porque eu não posso ir contigo, não sei o quê. E aí, tudo que eu ia fazer, eu pensava, mas eu não tenho futuro com esse cara, eu vou à miséria. O negócio que eu colocava, ele ia me estragava tudo.
As minhas coisas, meu carro, minhas coisas, ele ia destruía. Ele não me ajudava a não é que ele fosse me dar, ele não me ajudava a conservar as coisas que eu tinha. Sabe? Uma pessoa assim, destrutiva. E depois que eu fui assim, ó, entender os narcisistas, os psicopatas, eles fazem isso. Eles querem a mulher assim, o pó do pó, eles querem destruir, eles destroem a pessoa que tá com eles. Porque não querem nem eles, nem a pessoa que tá com eles terem nada. Nada. E era isso que ele fazia comigo. De me destruir, assim, ó, tudo. Me deixar zero. Deixar na miséria. Eu sempre fui uma pessoa assim, ó, que eu tive muito medo da miséria. Todos nós temos nossos medos, né, gente? E a minha mãe me disse que tinha muito medo de doença. Tem gente que tem medo da solidão. Tem gente que tem medo, por exemplo, quando tem filhos, os filhos morrerem. Cada um tem seus medos. Eu tinha sempre muito medo da pobreza. E parece que eu tinha demais, gente. Eram as coisas assim, ó. Tinha problemas na minha vida, assim, mas aquilo ali era demais. Tinha mais eu vi. Eu acho que eu via muito pior a minha vida do que ela era. E aí eu absorvi aquilo. Parece que eu atraí, eu era um imã de atrair que não prestava, na figura dele. Aí eu atraí ele pra minha vida. Ele era a miséria, o atraso, a pobreza, a desgraça completa. Era ele. Mas aí eu pensava, eu tenho uma vida me esperando maravilhosa. Eu pensava, mas eu vou deixar dele, vou trabalhar, né? Emprego bom, eu tinha um emprego legal antes. Vou voltar, meus contatos, conversava. Tava armando tudo assim, ó, de sair, de arrumar meu emprego, deixar aquele negócio falido, arrumar um emprego legal, né? Voltar a estudar, fazer todas as minhas coisas que eu fazia antes, o meu progresso, meus projetos de vida, de prosperidade. E pensava, mas homens legais tem, pessoas legais tem, eu vou. Mais cedo ou mais tarde eu vou encontrar alguém legal. E eu pensava tudo isso. Era o que eu via de vida boa, positiva pra mim. E fazia um ano que eu tava de mal com a minha mãe. Na verdade, a pior coisa, assim, que tu pode fazer, tá? É tu brigar com a tua família, principalmente a tua mãe, Olha, por homem, por mulher nenhuma tu pode fazer isso. Nenhuma. Porque a única pessoa, assim, só que a pessoa é uma mãe, assim, muito ruim, né? Mas a mãe da gente, assim, a única pessoa né, diz assim, ó, pessoa de confiança, pessoa pra tua vida que, né, vai lutar por ti, é tua mãe, imagina. Não vale a pena, gente. E aí, depois de um ano, eu voltei a falar com a minha mãe. E aí, a gente conversando, assim, ela me ajudava naquele meu plano de mudar de vida, de fuga. E tinha, assim, outras questões, assim, ó, que eu vou dar outros vídeos pra vocês, que eu não saía e tava aquilo. Até que, né, e ter coragem, né? E ter coragem, e fazendo a minha coragem pra deixar dele. Né? Aí entra o que eu escrevi aqui pra vocês, né? Que é outra dica que eu tenho que dar pra vocês, que é procurar ajuda quando possível. No caso, ajuda era minha mãe. Aí eu não vinha, eu nem via ela, eu falava pela internet com ela. E esse tempo eu tava conversando, esses dias eu tava conversando com uma amiga minha que disse que nem a mãe ajudou ela. Que com certeza é muito mais difícil, né? Quando tu não tem ninguém pra te ajudar. Mas que teve apoio de alguma amiga, né? De um cara que ela tá se relacionando agora. Mas se quando tu não tem apoio de ninguém, assim, é tudo muito mais triste, mais sofrido, né? E aí que eu anotei pra vocês. Mas se tu não tem, vai sozinha. É triste, mas não tem outra saída. Chega um momento assim, ó, que vocês estão passando por um relacionamento tóxico, que ou vocês têm força, vocês tiram de não sei da onde, ou vocês vão se matar. Vai morrer. Não tem o que fazer. É a vida ou é a morte. Eu sei assim, ó, eu tenho consciência que tem gente que chega bem mais no fundo do poço que eu cheguei. Que eu tinha uma estrutura, como falei pra vocês, né? Tem, por exemplo, eu tinha minha mãe, é fundamental, fundamental, gente. Tem muitos assim, ó, que nem isso tem, né? Não tem, por exemplo, de uma amiga, um irmão, alguém não tem, né? Mas vejo que tem gente que mesmo sozinha supera, né? Aí a questão, se vocês estão me assistindo aqui, a questão de procurar ajuda psicológica, psiquiatra, psicólogo, enfim, gente. Existe mais de 7 bilhões de pessoas na Terra. Nenhum homem é insubstituível.
Assim como também as mulheres, né, gente? Ninguém é substituível. Não existe essa de você. É aquilo que, né? Conto de fadas, de alma gêmea, de pessoa perfeita. É perfeito enquanto durou, sem colocar isso na cabeça de vocês. Como é que o homem, como é que o Deus uniu, o homem não separa, aquelas coisas, né? Porque tem isso, até a questão da religião que não quer que separe. Tem situações assim, ó, que tu chega no fundo do poço. E minha amiga me contando que a mãe dela queria que ela fosse amante do cara que era marido dela. O cara deixou dela, tava com outra, fez um monte de coisa pra ela. O cara tóxico. E ainda ela tinha que voltar a ser amante. Só porque, pra o que os outros iam dizer, pra fazer uma coisa assim, pro que o Deus uniu, o homem não separa. Por causa desse pensamento. Gente, vocês não podem pensar assim. Vocês têm que abrir a cabeça de vocês. Como eu digo pra vocês assim, ó, um relacionamento é importante. Mas entre você estar num relacionamento tóxico, mil vezes estarem sozinhas. Porque as pessoas só boas só irão aparecer pra vocês quando vocês estiverem, né, disponíveis. Vocês não tiverem ninguém assim, né, assombrando vocês. E quando vocês estiverem com uma alma tranquila, né, estarem disponíveis para o que é bom. E pensar assim que. Porque essa é a mentalidade que tem, né? Muitas vezes, ninguém presta, nenhum homem presta. Cheguei a pensar isso. Mas se vocês acham que vocês prestam, por que não tem, né? As mulheres mesmo adoram dizer os homens não prestam, mas tu é mulher e tu diz que tu presta. Se tu é mulher e tu presta, por que não vai ter os homens não vão prestar? Todos. Né? E outro é todos. Mas olha aqui um monte de mensagem que eu recebo só dos homens né, sacanos, sem vergonha. Mas tu não precisa de muitos homens, tu precisa apenas um. É a mesma coisa os caras, né? Porque a mulher se interesseira, porque as mulheres são golpeadas. Não precisa de tu precisa de apenas uma pessoa. Pessoa legal. E com certeza tem bem mais de uma pessoa aí. Nessas bilhões de pessoas que existem no planeta Terra. Que tem que mudar a mentalidade de vocês. Mas são fases, né, gente? São fases que esse período assim, é um período de sofrimento, né? A dor é horrível, a dor é um luto, tá? Como se tivesse morrido alguém. As piores dores que a gente já sentiu na vida. Dor assim, quando... Mas passa. E eu numa semana, assim, ó... Quando eu me decidi, eu sentia muito, assim, era... o tempo que eu tava com ele. Os 2 anos, um ano e pouco que eu fiquei com ele. De sofrer, assim, de tá decepcionada de tudo que é ruim. E numa semana que eu deixei dele, eu não sentia nada, gente. É como se tivesse apertado um botão assim do delete, sabe? Delete. Eliminado da vida. Apagado, assim como se nunca tivesse assistido. Só ficou essas histórias pra eu contar pra vocês aqui, dar um pouco de risada do que eu me meti. Não era pra jamais ter me metido. Mas hoje em dia, sim, a gente dá novos significados pras coisas, né? Tem coisas que acontecem na vida da gente pra gente. Não que aquela pessoa, aquele traste, aquele lixo que eu me meti vai me ensinar. Não. Mas que coisas que a gente tem que aprender e que a vida vem nos ensinar. Que infelizmente a vida vem nos ensinar da pior maneira, né, gente? Que coisas assim, ó, que tu aprende o que é uma dor, uma rejeição, uma traição, uma pessoa de mau caráter na tua volta, né? Um relacionamento tóxico, pessoas tóxicas. O que é uma superação, o que tu é tu vencer, tu dar a volta por cima. Tudo isso tu aprende, né? E não é lendo no papel, é na prática. Então, a gente não sabe. E aí a gente tem que passar para aprender. Aí tu tem que dar esse sentido na tua vida. Tem tudo isso, gente. Quando tudo que vocês passaram, vocês têm que verem a vida por esse ângulo. Eu recebo histórias assim de mulheres que elas passaram por tudo isso. E aí ficam com raiva do cara, ficam ligando pro cara, ficam insistindo, ficam brigando com a mulher que tá com o cara, né? Vocês não tem que ter sentimento nenhum. Sabe que o sentimento que eu tenho por esse cara? Nenhum. Poder ter raiva por tudo que ele me fez, mas o ódio que tu tem que... Uma pessoa assim tão desprezível que eu penso assim que não merece nem meu ódio, porque não merece nenhum segundo do meu tempo, do meu pensamento.
Da minha energia, porque pra ti... Eu penso assim, gente, pra te ter ódio da pessoa, tu tem que desprender de energia. E a pessoa que não merece nada de mim. A única coisa que merece é, assim, ó, ter deletado, eliminado a vida. A única coisa. Você tem que pensar do mesmo jeito. Porque se vocês começarem a pensar, remoer, ficar com raiva, com esse sentimento, ou não esquecer, querer saber onde anda, com quem anda, e nos mesmos lugares, tu deixou do cara. E pra que tu vai na mesma festa que o cara vai? Por que tu quer tá ligando pro cara? Por que tu quer tá seguindo o cara no Face, no Instagram? Tu fica pensando, porque eu vou conquistar outra pessoa, porque o fulano vai ver. Porque eu vou emagrecer, porque eu vou me arrumar pro fulano ver. Não! Esse fulano não existe mais na tua vida. Esquece. Nada, tu tem que fazer por ti. Mas não pra mostrar pra ele. Pra mostrar pra ti que tu é capaz. Pra mostrar, sim, pra uma pessoa legal. Eu vou me arrumar, eu vou prosperar, eu vou ficar legal, eu vou ficar feliz. Se é pra mostrar pra alguém legal que vai aparecer na minha vida. É isso que vocês têm que pensar, é assim. Não quero deixar o vídeo mais longo. Deixe comentários, sugestão para os próximos vídeos. Dá uma forcinha, eu tô começando o canal, manda tua história, manda teu comentário pra gente ler aqui. E, colaborem comigo, né, para o meu trabalho seguir aqui na internet.